Aos 32 anos, eu dei início a um processo em Deus. Um processo que iria transformar a minha vida de dentro para fora e, na verdade, ainda está me transformando. E no meio do caminho, no meio desse processo, alguns livros me encontraram. Eu acho tão interessante, gente, que é como se eu pegasse aquele livro e lesse ele e aquilo que estava escrito no livro fosse exatamente aquilo que eu estava vivendo naquele momento. Então era assim, eram livros que vinham na minha cabeça, não saíam assim do meu pensamento, ficava aquele nome. Aí eu falava, meu Deus, isso não é por acaso. Então eu ia lá e comprava o livro. E quando eu lia, eu entendia por que não saía da minha cabeça e também, ou às vezes, algumas pessoas me indicavam um livro, e era assim que acontecia. Realmente, esses livros, eles me encontravam no momento que eu precisava deles, e eu acho isso tão lindo, né? Tão incrível, é isso que Deus faz na nossa vida. Claro que a gente sempre vai ter a Bíblia, a palavra de Deus, como nosso primeiro, né, livro, nosso primeiro manual de vida, mas existem muitos livros hoje em dia preciosos que realmente podem nos ajudar nessa jornada de crescimento, de amadurecimento, de transformação. E eu quero te indicar hoje 8 livros que realmente fizeram a diferença na minha vida e eu tenho certeza que pode fazer na sua vida também. Talvez você já tenha lido algum desses livros ou não. E aí você me conta nos comentários se tem algum que você leu ou algum que você ainda quer ler dos que eu comentei. E os 3 últimos livros, gente, foram assim os mais impactantes para mim. Eu acho que esses 3 últimos livros todo cristão deveria ler. Não importa se está na igreja já há anos, se já é convertido há anos ou se é um recém-convertido, todos devem ler porque realmente são, eu digo que são como se fossem necessários. Então vamos lá, vamos ver junto quais são esses 8 livros. Então o primeiro livro é este aqui que está aparecendo nesse cantinho, que é o Ego Transformado. Gente, um livro curtinho, eu acho que tem umas 38 páginas, mas pensa num livro que vai no profundo da sua alma. Então esse livro, ele é como um espelho da alma. O autor, ele fala sobre como o nosso ego ferido nos sabota, nos fazendo competir, nos comparar e buscar a afirmação onde não existe cura. É para você que está cansada de viver pela expectativa dos outros e quer experimentar a liberdade de uma identidade em Cristo. E aí tem uma frase que eu vou ler para vocês desse livro que diz assim: a humildade do Evangelho não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. Profundo, né? O outro livro é esse Mulheres Improváveis. Gente, ele está até assim, olha, um pouco desgastado, mas que livro! Mulheres Improváveis, as mulheres que Deus está levantando nesse tempo. Então, se você, mulher que está aí do outro lado, você se sente alguém invisível, improvável, saiba que Deus ama usar as pessoas improváveis. E eu vou ler uma frase desse livro para você, que diz assim: Deus não escolhe as qualificadas, Ele qualifica as escolhidas. Saiba, mulher, que você é uma escolhida de Deus. E você, como improvável, pode sim ser usada nas mãos dele. Gente, a pastora Viviane Martinello é maravilhosa, né? Quem conhece, eu não tenho palavras para descrever a importância que foi eu conhecê-la, ter ela no meu caminho, no meio do meu processo, não conhecê-la pessoalmente, mas pelos vídeos no YouTube, pelas pregações, pelas reuniões de mulheres, é incrível, não deixe ler. E esse devocional também da Viviane Martinello, Mulheres Enraizadas. Gente, que devocional maravilhoso. São, assim, devocionais curtos, mais profundos, e fala justamente sobre vários tipos de raízes. E é para você, mulher, que deseja crescer para dentro antes de florescer para fora. E uma frase desse livro para você é: uma mulher enraizada em Deus não é abalada pelas estações.
E este outro livro, Lições do Meu Jardim. Gente, que livro maravilhoso. Esse livro eu tinha muitos anos em casa, a minha mãe ganhou ele de alguém e a primeira vez que eu li, eu já amei, mas quando eu li, depois que eu iniciei meu processo em Deus, Deus falou grandemente através desse livro. Esse livro é do marido da Viviane Martinelli, do Telmo Martinelli, e é um livro muito profundo que nos chama de volta à essência, de volta à simplicidade, de volta à presença de Deus. É lindo, é profundo. E também ele tem 20 capítulos, mas são assim curtinhos. Capítulos curtos, é uma leitura que você quase pode transformar num devocional. E aí ele fala de todas as suas experiências, lições através do jardim dele, né? Através de lições do seu jardim que Deus foi falando para ele e ele colocou tudo nesse livro. E eu vou te dizer uma frase desse livro que diz assim: Deus planta com propósito e colhe com amor. E esse livro é para mulheres que estão em processos e que estão precisando ressignificar a sua dor pelas lentes da fé. O outro livro é dessa autora maravilhosa, Joyce Meyer, e o vício de agradar a todos. Liberte-se da necessidade de aprovação. Esse livro ele é libertador. Então, nesse livro, a Joyce ela expõe como o medo de rejeição pode nos paralisar e mostra como viver livre para agradar apenas a Deus. Você não precisa ser aprovada pelos homens, nem buscar essa aprovação nos homens, mas sim a aprovação de Deus. E esse livro é para toda mulher que está cansada de se anular para ser aceita. Eu vou ler uma frase para você desse livro que diz assim: a única aprovação que você realmente precisa é a de Deus, e essa você já tem. E agora, os 3 últimos livros mais necessários e importantes, ao meu ver, na minha opinião. Então, gente, os 3 últimos, ainda Joyce Meyer, é o campo de batalha da mente. O próprio título já diz tudo. Realmente, a nossa mente ela é um campo de batalha. Esse livro ele é um divisor de águas para quem vive lutando contra os seus pensamentos. Pensamentos negativos, mentiras, né, que foram contadas pelo inimigo e fortalezas que foram criadas na sua mente, que você luta para se libertar desses pensamentos, mas não consegue. Então a Joyce, ela diz como você pode se libertar desses pensamentos. Então esse livro é para mulheres que desejam romper com ciclos mentais, com uma mentalidade errada, uma mentalidade de deserto, e desejam renovar a sua mente com a palavra de Deus. E uma frase desse livro para você diz assim: você não pode ter uma vida positiva com uma mente negativa. E o outro livro, o penúltimo livro, e gente, esse livro, deixa eu até mostrar pertinho. Esse livro, Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, meu Deus, eu digo que ele é como se fosse assim um segundo manual para todas as mulheres. Gente, extremamente necessário. Por quê? Porque a gente tem que entender que a gente é Maria e Marta. Muitas vezes, né? Às vezes mais Marta que Maria, mas Deus, ele tem um convite para nos fazer todos os dias, para entrarmos no lugar de Maria, dessa adoradora, aquela que está aos pés de Jesus. Então, esse livro, ele é um convite para a intimidade. É para todas aquelas que vivem a sua vida na correria do dia a dia, tendo tanta coisa para fazer, mas sentindo falta de simplesmente estar com Jesus. E eu vou ler uma frase desse livro para você que diz assim: o mundo grita, faça mais. Deus sussurra, fique aos meus pés. E o último, esse livro aqui que você está vendo, eu li ele em PDF, que chama A Isca de Satanás. Ele mostra como a ofensa na nossa vida é uma armadilha, como a mágoa, como a ofensa não resolvida, ela pode endurecer o nosso coração, pode nos afastar de Deus e até mesmo nos afastar do nosso propósito. Esse livro é para todas aquelas que desejam romper o ciclo da ofensa e viverem uma vida verdadeiramente livres. E eu vou ler para você uma frase desse livro que diz assim: o lugar onde você foi ferida é o mesmo lugar onde Deus quer te curar e te usar para curar outros.
Esses livros me ajudaram muito no meu processo com Deus, me ajudaram a ver que haviam feridas em mim que eu mesma não sabia que existiam e que precisavam ser curadas, a me libertar de pensamentos errados, me libertar das mentiras colocadas na minha mente pelo inimigo, a destruir as fortalezas, crescer como uma mulher de Deus, como filha, que esse é o lugar que a gente deve ocupar nele, como filha de Deus. Então, se algum desses títulos falou com você e você sentiu que você precisa ler ele, comenta aqui embaixo para mim saber. Ou se você já leu algum desses e gostou muito, eu vou ficar muito feliz em ver o seu comentário, em te responder. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com uma amiga sua que também precisa ler algum desses livros. Até o próximo vídeo.